Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassar. Estamos no módulo Legislação, estudando a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara Plena, número 2, 2017. Essa é a nossa terceira videoaula. Nós já falamos, então, das considerações, nós falamos, então, das definições da própria Base Nacional, nós falamos da definição de competências, nós também falamos sobre todas as 10 competências e agora nós vamos partir para o capítulo 2, que vai falar do planejamento e organização da Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Bom, o artigo 5º nos diz que a Base Nacional Comum Curricular, ela é referência nacional. Para quê? Para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas do sistema federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos, ou seja, a base é uma referência, ela não é o currículo, ela é referência para que todos esses sistemas aqui construírem ou revisarem os seus currículos. Muitas vezes já tem o seu currículo e só vai ser revisado porque vai ser alinhado com a base. Mas, de fato, o que aconteceu? O Undime, Concede, outras instituições se uniram, construíram, então, os currículos estaduais. Nós temos o currículo paulista, só que para que vocês saibam como é que se sucederam as coisas, né? Aí os municípios adotaram, porque também fizeram parte dessa construção do currículo paulista. Nós temos gente aqui de Sorocaba que participou da construção, por exemplo, do currículo de educação física, do currículo de matemática. E aí o que acontece? Após essa construção desse currículo paulista, os municípios adotaram o currículo, mas ficam com a tarefa, ou ficaram e já fizeram, ou alguns não fizeram ainda, e vão ter que construir agora, alinhados ao currículo paulista, o currículo de Sorocaba, por exemplo. E cada escola vai ter que revisitar sua PPP, alinhar com o currículo paulista, com o currículo de Sorocaba, e aí sim ter então um documento bem alinhado à Base Nacional Comum. Mas por que, Marta, tem essa revisão dos currículos? Para trazer então as questões que são inerentes da própria cidade, do próprio bairro, quando se trata da PPP da escola, as questões regionais, como dissemos em outras videoaulas relacionadas à BNCC, tá bom? Parágrafo 1º, a BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares, contribuindo desse modo para a articulação e a coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação de aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta da educação de qualidade. Ou seja, a partir da BNCC, a sugestão é que todos revisem aí a questão da qualidade tão apregoada pela educação e por tantos documentos, a qualidade em educação apregoadíssima dentro do Plano Nacional de Educação, principalmente iniciando-se pela formação dos professores, ok? Parágrafo 2º, a implementação da Base Nacional Comum Curricular deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas do governo e balizando a qualidade da educação ofertada. Esse parágrafo 2º também é assim o querido para as bancas de concurso, tá? Então, essa implementação da base deve superar o quê? A fragmentação de políticas educacionais. Por quê? Porque existe uma questão muito diferente. Existe, não sei se continua existindo a partir da base, né? Mas é para existir agora o uníssono, que todo mundo trabalhe com as aprendizagens essenciais aqui definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Todos trabalham com essas aprendizagens essenciais. E aí tragam, então, essas contribuições regionais, ok? Que são também a parte diversificada. Capítulo 3º da BNCC, do currículo e da proposta pedagógica. Vamos conhecer. 6º, artigo 6º. As propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino para desenvolvimento dos currículos de seus cursos devem ser elaboradas e executadas
com efetiva participação de seus docentes, os quais devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas nos termos do artigo 12 e 13 da LDB. Então, nesse momento, chama, então, para uma gestão democrática, a palavra-chave desse artigo 6º é a gestão democrática, trazendo aí a questão da participação dos docentes nessa elaboração dos currículos. Então, que eles conheçam a nova base e que eles participem, então, do desenvolvimento desses currículos dos seus cursos, ok? Parágrafo único. As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando o seu pleno desenvolvimento na perspectiva de efetivação de uma educação integral. Então, nesse momento, ele cita a educação integral. Onde é que nós vamos trabalhar a educação integral? Dentro da escola, considerando essas múltiplas dimensões do estudante. Quais são essas dimensões? Afetiva, social, cognitiva, todas, motora, todas as dimensões existentes. Então, nós não vamos trabalhar só o cognitivo na escola, nós vamos trabalhar aquele ser de forma integral, tá? E não tem nenhum momento que nós vamos falar, olha, agora o nosso foco vai ser o cognitivo. Não, em todos os momentos nós estamos trabalhando ele de forma integral e de forma em uníssono às competências, tá? Artigo 7º. Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, já falamos nisso, definidas pelas instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento às características regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino. Quais são esses órgãos? Os Conselhos Municipais de Educação, por exemplo, ok? Parágrafo único. Os currículos de educação básica, tendo como referência a BNCC, devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema, por uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como todo integrado, ou seja, a parte diversificada não vai ficar fora. Se dentro da parte diversificada nós formos colocar, então, a história tropeira de Sorocaba, ela vai estar, então, não separada em bloco, mas ela vai estar aí justaposta juntamente com, considerada, então, uma parte integrante, de forma integrada dentro do currículo, ok? Artigo 8º. Os currículos coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou da rede de ensino devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características dos estudantes. Vamos ver então, dentro dessa contextualização, como é que tem que ser o currículo, desse buscar as questões de valores regionais, culturais, geográficos, políticos, etc., relacionados à vida de cada escola, de cada cidade, de cada município. Inciso 1º, contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade, a realidade desse lugar, do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem e que são constituídas. Portanto, esses conteúdos têm que estar contextualizados e aí, identificando essas estratégias de modo a representá-los, conectá-los, ou seja, também de forma tecnológica, né? E torná-los bastante significativas. Por quê? Porque existe uma realidade daquele lugar que deve ser conhecida, que deve ser também respeitada por esse aluno. Também, como inciso 2º, decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar, e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se adote estratégias mais dinâmicas, interativas, colaborativas
em relação à gestão do ensino e aprendizagem. Então, essa decisão nós já falamos, né? Vamos só deixar claro aqui que essa decisão nós usamos a expressão elástica, né? Essa decisão, então, dessa organização dos componentes e a forma que ele será trabalhado, transdisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, vai ser exclusivamente tarefa, então, daquele município, daquele estado. Inciso terceiro, selecionar e daquela escola. Inciso terceiro, selecionar e aplicar metodologias e estratégia didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, com suas famílias, cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores. Ou seja, essas estratégias didáticas e essas metodologias, quem vai selecionar para essa aplicação serão então essas equipes locais, serão os professores, serão as equipes. Por isso que é para juntar seus professores, trazê-los aqui para essa decisão dessa composição curricular. Inciso 4, conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens. Como? Né? Aí essas estratégias são múltiplas, aí, são muitas. Como é que eu vou fazer com que esse aluno se motive para essas aprendizagens? Né? É um planejamento, então, para que esse menino, essa menina, esse jovem, esse adulto se envolvam de forma motivante nessas aprendizagens. Inciso 5, construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desenvolvimento da instituição escolar, dos professores e dos alunos. Ou seja, essa avaliação é como um todo desse aluno, né? É verificar não só através de uma prova, mas verificar se ele vem desenvolvendo competências, como é que ele lida com as rotinas diárias, como ele se organiza, como ele vem crescendo dentro daquele componente curricular, como ele vem crescendo dentro da educação infantil, dentro dos registros que vão sendo feitos na educação infantil. Ou seja, é um processo e que tem que levar em conta essas várias condições, então, que mostram que esse aluno, que esse estudante está aprendendo, está evoluindo, tá? E esses são registros que ajudam, de fato, a tornar essa avaliação, de fato, formativa. Inciso 6, selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. É claro que se eu vou selecionar, se eu vou avaliar esses recursos didáticos e também tecnológicos, eu também tenho que saber lidar com eles, né? Se eu vou aplicá-los, eu também tenho que... Então, é um desafio também para esses professores que vão elaborar, então, esse currículo. Inciso 7º, criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de desenvolvimento do docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem, em consonância com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino. Então, se tem uma proposta pedagógica da escola, da instituição ou da rede, permanentemente esse desenvolvimento do docente com relação a formações, disponibilizar muito material para que eles possam também saber lidar com essas questões, criar, enfim, para que nada fique assim com o sentido de eu não sabia, eu não tinha como fazer, para que ele também sinta o respaldo da escola com relação ao gestor, da Secretaria Municipal de Educação com relação ao gestor, para essa frequente, então, esses processos sejam frequentes, sejam permanentes. Inciso 8º, manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e também curricular para os demais educadores no âmbito das instituições de redes de ensino em atenção às diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação e normas complementares definidas pelos respectivos sistemas dos conselhos de educação. Agora que nós já estudamos pareceres, deliberações do Conselho Municipal de Educação, indicações, então a gente sabe que existe um conjunto muito grande de documentos legais que tem que ser de conhecimento do professor, do gestor principalmente,
para que ele possa, então, fazer esse alinhamento com o professor. E esses processos contínuos de gestão pedagógica e curricular estão inseridos, então, nesse trabalho, ou seja, que todos esses processos sejam mantidos dentro da escola para melhorar o quê? Melhorar as aprendizagens mesmo dos alunos. Dentro desse inciso oitavo, nós temos o parágrafo 1º. Os currículos devem incluir a abordagem de forma transversal e integradora de temas exigidos por legislação e normas específicas, já falo quais são esses temas, e temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania que afetam a vida humana em escala local, regional e global, observando-se a obrigatoriedade de tais temas como o processo de envelhecimento, aqui estão eles, processo de envelhecimento, o respeito e a valorização do idoso, os direitos da criança e do adolescente relacionados ao ECA, a educação para o trânsito, importantíssima dentro da escola, a educação socioambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação em direitos humanos. Os PEB1 estudaram sobre a questão dos direitos humanos, né, na educação. A educação integral, bem como o tratamento adequado da temática da diversidade cultural, étnica, linguística, epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no interculturalismo e no respeito ao caráter pluriético e plurilingüe da sociedade brasileira. É um parágrafo importante porque traz, então, essa importância do currículo abordar, isso é uma questão legal, né? De fato, os currículos devem estar aí de forma transversal e sempre integradas com os componentes, como são os mais velhos, né? Com o ensino fundamental, essa obrigatoriedade dos temas relacionados à velhice, ao envelhecimento, ao respeito às crianças e adolescentes, direitos, proteção, enfim, trânsito, tudo que tem a ver, que nós temos que conhecer na escola, discutir na escola, trazer assim as contribuições que a escola pode dar para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, para esses adultos, nessa perspectiva de aceitação da diversidade, dessa questão de convivência com culturas diferentes, sempre focadas nesses temas apontados pelo parágrafo 1º. Parágrafo 2º, as escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular suas línguas, saberes e pedagogias, além das áreas de conhecimento, das competências e habilidades correspondentes na exigência da nacional da BNCC. Ou seja, aqui garantiu-se, então, que as escolas indígenas e quilombolas tenham o seu núcleo curricular nas suas línguas. Lembrem que nós já estudamos essa questão em outros documentos legais, né? É um direito, principalmente na educação infantil. Nós vimos que é um direito da língua materna, que é a língua indígena ou quilombola, e também na língua portuguesa. Artigo 9º, as instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular, garantindo condições de acesso e permanência com aprendizagem, buscando promover o atendimento com qualidade. Então, nesse artigo 9º, cita-se então a questão da inclusão dos alunos com deficiência ou outros tipos de transtornos ou altas habilidades, né? Falando sobre o quê? O atendimento inclusivo, ou seja, a escola inclusiva sem ter classes selecionadas para as crianças com esses transtornos ou altas habilidades. No capítulo 4, nós vamos ver que falar sobre a ABNCC na educação infantil. Vamos até lá. Artigo 10º, considerando o conceito de criança adotado pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE-SEB 5/2009, que os PEB1 já estudaram, para suporte nós não estudamos, mas para o PEB1, sim, se você tem interesse, tem uma videoaula aqui no nosso ambiente virtual sobre essa resolução. O conceito que tem de criança é como sujeito histórico de direitos que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade
produzindo cultura. Esse é o conceito de criança pelo Conselho Nacional de Educação, aquele que ele adotou, tá? Tem também um documento legal do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, no qual algumas diretoras perguntam sobre o conceito de criança e esse mesmo conceito aparece ali, tá? Só para relembrar. A BNCC estabelece os seguintes direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da educação infantil. Então, a BNCC adota o mesmo conceito que o Conselho já estipulou na resolução CNE-SEB 5/2009 e agora ela vai falar então dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da educação infantil. Quais são esses direitos? Olha só. O primeiro direito que a criança tem, se é direito da criança, dever da escola, de conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diversas linguagens, diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, essa convivência tem que ser múltipla, com respeito à cultura, às diferenças entre cada um, em todos os sentidos, conhecer a si mesmo e ao outro, e tudo isso então, faz parte da convivência com os adultos, com a comunidade ali da creche, com pequenos e grandes grupos, das crianças com as crianças. O segundo direito de aprendizagem é o brincar, cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, com crianças, com adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, o brincar é um direito da criança dentro da educação infantil. O inciso terceiro vai falar que participação, participar também é um direito. Então, conviver, brincar, participar. De que forma? Participar ativamente com alunos e com adultos e com outras crianças, tanto no planejamento da gestão da escola, já explico, e das atividades propostas pelo educador, quanto à realização de atividades da vida cotidiana, tais como a escolha de brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando em relação a eles. Participar ativamente com adultos e crianças é fácil a gente entender. Agora, do planejamento da gestão da escola é simples a gente traduzir. Cada escola de educação infantil, cada instituição tem a sua rotina. A rotina qual é? A chegada da criança, a hora da alimentação, a hora do brincar. Dentro dessas horas da rotina, desses momentos da rotina, existem as atividades. Contação de histórias, brincadeira no parque, teatrinho de fantoche. Então, o que vai acontecer naquele dia é mostrado para a criança lá, logo no início, lá na chegada das crianças, no primeiro momento de reunião do grupo, aquele momento de roda. E as crianças vão participar dessa gestão da escola, da sala de aula em primeiro lugar, decidindo o que vai acontecer primeiro. O que vocês preferem? Teatro de fantoche ou brincadeira no parque? E eles vão organizar a rotina daquele dia. Pode ser diferente do outro dia, que eles escolham, por exemplo, o teatro de fantoche na frente, tá? A gestão da escola é a mesma coisa, ajudando a escola toda a se mobilizar com onde vai ser uma exposição, que horário que nós vamos ter aqui essa atividade diferenciada, ou seja, já desde aquele momento exercitando o protagonismo, exercitando deles essa questão do decidir, e eles vão se posicionar também com relação a essa participação. Depois, o explorar também é um direito, aqui pelo inciso 4. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre cultura em diversas modalidades, como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Então, esse explorar, ele vai além do explorar o espaço, explorar tudo, explorar gestos, explorar sons, formas, texturas, e essa oferta é dada com abundância dentro da educação infantil. O
direito de aprendizagem número 5 é expressar-se como sujeito dialógico, né? Existe uma outra pessoa também para eu poder me relacionar nessa expressão. O sujeito criativo também, sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, suas descobertas, expressar suas opiniões, seus questionamentos por meio de diferentes linguagens, como nós falamos anteriormente. As linguagens são múltiplas, então que essa criança possa se expressar como sujeito histórico, como sujeito dialógico, como sujeito sensível, todas aquelas necessidades que ele tem e suas emoções envolvendo todos os sentimentos, as dúvidas que ele tem, se posicionar também, né? Enfim. E como último direito de aprendizagem, o quinto é conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. Onde é que eles estão? Na família, na escola, com aquele agrupamento da classe, com o agrupamento da escola toda, porque eles têm na educação infantil a escola como um espaço amplo de exploração, né? Então, esses grupos, eles não são só os grupos restritos à família e à turminha da sua própria sala de atividade, têm um grupo maior de pertencimento. Nas diversas experiências de cuidados, nas interações, nas brincadeiras, nas linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Nessas diversas experiências de cuidados, é desde o trocar, o banhar, o se alimentar, o escovar os seus dentinhos, ou seja, aquele autocuidado. Então, o conhecer-se envolve também o cuidar-se, tá? Então, com isso, nós encerramos esta videoaula ainda relacionada à nossa BNCC. Até a próxima. Tchau!